O extra da novela capítulo 257. Território de Ordem. Um total de 1000 heróis se reuniram para a campanha de Ordem. A maioria deles foi classificada acima do nível intermediário alto, e muitos estavam acima do nível alto. Com o Oriente Médio e a Europa sob ataque, não havia tempo a perder. A Aero-Alliance Terran verificou a estrutura interna do Reino de Ordem, dividiu 1000 heróis em diferentes equipes e identificou a maneira mais eficiente de se infiltrar na base inimiga. Vamos ver. E atualmente, em uma limusine com destino ao portal militar, Allen, que foi nomeada a capitã da Força-Tarefa Especial, estava olhando em seu bolso mágico. Poção de cura de ferimentos externos de alto grau, poção de cura de lesões internas de alto grau, poção de recuperação de poder mágico de alta qualidade, poção de recuperação de vitalidade de alto grau, pergaminho de retorno prometido, pergaminho mágico, tenda mágica Befiger, que outras disposições nele havia um pacote de poções de primeira qualidade e pergaminhos de retorno feitos pela farmácia Essence, tendas e provisões para o caso de a operação ser prolongada. Os itens preparados pelos governos de cada país e pela associação foram realmente excelentes. Agora é disso que estou falando. Alien sorriu satisfeita. Mas ela rapidamente recuperou a compostura como capitã da Força-Tarefa Especial e olhou para os membros de sua equipe. Todos terminaram de verificar seus suprimentos. Jin Seon, Yi Yonga, Shin Jong-ak e o novo herói de alto escalão, Seo Yong-ji. Os 4 membros da equipe de Alien examinaram seus suprimentos. Sim, eu verifiquei. Tudo está aqui. Eu tenho tudo. Eu também. A Elaine assentiu com firmeza. Ok, bom. Seu capitão está satisfeito. Enquanto falava, ela olhou para o smartwatch distribuído pela associação descrevendo sua operação. Primeiro, viaje para o portal subterrâneo no Egito, que é o portal mais próximo do Reino de Ordem. Assim que chegar, você entrará imediatamente usando a habilidade teleporte de Elaine. Não deve ser difícil, pois já descobrimos a estrutura interna usando os drones. Cansativo, Alien recebeu uma mensagem de texto enquanto repassava mentalmente os detalhes da operação. O remetente era Yeon Seong-ga, o líder do terceiro time de ataque. Ni, para que lado você vai? Yeon Seong-ga estava participando da operação como líder da graça sagrada do Criador. Ela não estava em uma força-tarefa especial como Alien, mas em uma equipe regular, junto com cerca de uma dúzia de heróis da graça sagrada do Criador. Esta operação é classificada. Eu não posso te dizer. Traço. Olhe para você agindo como um capitão. Alien sorriu satisfeita. Então ela digitou a resposta, letra por letra, com todos os seus esforços. Sempre fui material de capitão. Nós chegamos. Nesse momento, a limusine parou. Alien lançou um olhar pela janela e viu que estavam bem em frente ao portal militar. Ela olhou ao redor dos rostos dos membros de sua equipe e ordenou com uma voz pesada. Vamos todos. Ok, todos saiam. Tudo bem. A força-tarefa, composta por 5 heróis de elite, saiu da limusine. Alien esticou as pernas para fora da limusine. Eles não eram muito longos, mas ela os esticou mesmo assim. Claque. Claque, o clique-claque de seus saltos altos ressoou graciosamente. Alien andava como se estivesse em uma passarela e o tempo tivesse desacelerado para ela. Uma música polida e grandiosa soou em seu ouvido. Ela podia sentir os olhares dos soldados próximos caindo sobre ela. Mesmo diante de uma batalha iminente, ela não tinha medo. Em vez disso, ela andou com prazer. Isso só marcaria o início da lenda da mestra da fala espiritual Alien. Kun. Tempo. O tempo está bom. A equipe desesperadamente segurou o riso. A pequena e absolutamente séria Alien era fofa, mas também engraçada. Felizmente, eles conseguiram chegar em frente ao portal sem cair na gargalhada. Saudações. É uma honra. O soldado encarregado fez continência. Alien assentiu com um olhar sério. Claro. Este é o portal? Sim, este portal está ligado ao túnel subterrâneo no Egito. Da última vez, os VIPs egípcios usaram-no para evacuar. No entanto, como você já sabe, a distância entre o Cairo e o Reino de Ordem é muito grande. Embora a África tenha se tornado a terra dos monstros, nem todas as regiões estavam cheias de monstros. Os monstros na África lutaram entre si e comeram uns aos outros, deixando assim algumas regiões inteiramente desprovidas de humanos e monstros. A maioria dos heróis usará essas regiões como rotas para entrar no Reino de Ordem. Mas não precisamos. Mas não Alien.
Em primeiro lugar, a razão pela qual essa força-tarefa foi formada foi para que pudéssemos nos infiltrar no reino de Ordentes de todo o mundo, fornecer informações privilegiadas e explodir locais importantes. Alien baixou a voz deliberadamente. Mas é claro que a mudança não foi muito perceptível. Nós entraremos no portal, então viajaremos para o reino de Ordem usando minha habilidade de teletransporte. Vai ficar tudo bem? A distância entre o Egito e o território de Ordem no centro da África era de mais de 10.000 quilômetros. Ainda assim, Alien deu um sorriso vagaroso para o soldado preocupado. Eu, Alien, sou a capitã da primeira força-tarefa especial da Aeroalliance. Se eu não fosse qualificado, não poderia ter me tornado capitão. Ah, sim, claro. Você é incrível. Alien e o soldado de alguma forma pareciam clicar, com o soldado olhando para Alien com respeito e admiração. Alien assentiu satisfeita. Vamos começar o portal. Sim. Oong, com o som de poder mágico e eletricidade ressoando juntos. O portal estava ligado ao túnel subterrâneo distante no Egito. Antes de entrar no portal, Alien deu um pequeno aceno para o soldado. Era uma expressão de cortesia. O soldado respondeu com uma saudação cortês. Saudações. Senhorita Alien, capitã da primeira força-tarefa especial da Aeroalliance, rezo pela sua vitória. É claro. E eu gostaria de saber seu nome também. Sou Coronel Kim Wango. Coronel Wango. Esse é um nome de som robusto. De repente, a expressão de Alien tornou-se resoluta. O Coronel Wango olhou para Alien, e Alien disse novamente em voz baixa, se enviarmos um sinal, feche este portal imediatamente. Não podemos permitir que as forças inimigas façam uso dele se a operação falhar de alguma forma. Perdão. Faça como eu digo. Eu sou Alien, capitã da primeira força-tarefa especial da Aeroalliance. O novo membro, Seu Yong-ji, parecia um pouco confuso enquanto ouvia a conversa. Ela é mais madura do que parece. Não. Não. Jin Seon deu sua discordância veemente. Ela está apenas absorta em seu título agora. Ela surpreendentemente gosta dessas coisas. E Yonga também assentiu. Ela vai fazer muito barulho com essa coisa de capitão. A conversa continuou sem rumo, quando, de repente, Alien o chamou de longe depois de terminar de falar com o coronel. Ei, equipe. Sim, sim. Vamos começar nossa missão agora. Todos estão prontos? Sim. Sua resposta é uma merda. Novamente. Alien continuou gritando. Acho que vamos ter que jogar junto, pensaram os 4 membros enquanto se endireitavam, seguindo o sinal de Jin Seon. Sim. Estamos prontos. Bom. Agora vou fazer a chamada de última hora. Mas apenas 4 de nós. Silêncio. Eles faziam isso nos filmes que eu assistia. Então você vai fazer isso também. E assim começou a chamada. Shin Jong-ak de nível intermediário alto grau 1. Seu Yong-ji de nível 7 de alto nível. Jin Seon de nível mestre. Templo da Justiça Yong. Tudo pronto. Agora, entramos no portal. Somente depois que ela terminou a chamada, Alien finalmente liderou a equipe através do portal, território de Ordem. A primeira força-tarefa especial da Aeroalliance chegou à África Central, onde ficava o território de Ordem, em um instante através do teleporte de Alien. O teleporte cobriu uma distância extremamente longa. Alien, que havia usado uma grande quantidade de poder mágico de uma só vez, tremia de tontura. E Yonga segurou quando ela caiu, e só então Alien finalmente olhou ao redor. O que? Onde estamos? Alien, como as outras, ficou confusa. O território de Ordem não parecia nada com o que eles haviam imaginado. Por que asfalto na África? Shin Jong-ak murmurou atordoado. Ele esperava um deserto, mas em vez disso a estrada estava coberta de asfalto como em uma cidade humana. Não havia sinais da natureza, como grama ou árvores. O cenário à frente deles era completamente diferente do que a equipe aliada havia capturado com satélites e drones. Chefe, as coordenadas estão corretas? Jin Seon perguntou, e Alien assentiu sem um momento de hesitação. O que, claro. Você realmente acha que eu cometeria um erro tão elementar? Alien olhou para seu smartwatch novamente para ter certeza. As coordenadas certamente estavam corretas. Eles estavam no lugar certo. Em primeiro lugar, acho que estamos no lugar certo. Quero dizer. Chegamos ao destino correto. Oh, olha ali.
De repente, Alien apontou para longe. O que parecia um castelo podia ser visto no canto do céu. Embora pudesse ser apenas uma miragem, realmente parecia um enorme castelo. Ah, você está certo. Eu vejo algo ali. Sim. Vamos seguir nessa direção por enquanto. Alien liderou o esquadrão como a brava capitã que ela sabia que era. Torre dos Heróis. A Torre dos Heróis era uma enorme torre de 77 andares construída artificialmente pela associação. Em comparação com sua grande altura, no entanto, sua largura era relativamente curta, pelo menos por fora. O interior era, de fato, muito maior do que a torre parecia do lado de fora. A Torre dos Heróis era um edifício icônico construído com uma técnica de engenharia mágica chamada arquitetura de expansão. Era por isso que um andar da torre era grande o suficiente para abrigar de 4 a 5 casas. Na verdade, havia espaços de habitação separados para os funcionários. Professor, de onde veio o poder mágico? Entre eles, uma casa no 33º andar foi designada como residência de uma certa criança. Era a casa de Yuri, a criança com autoridade de cura, também chamada de garota da autoridade. É amplamente aceito que surgiu após Otikal. O jovem de 15 anos, sob a estrita proteção da associação, agora estava tendo aulas particulares com um professor da CUP. Mas acho que essa resposta não será suficiente para satisfazê-lo. O professor entregou a ela uma cópia do trabalho de pesquisa que havia preparado de antemão. Por favor, dê uma olhada nisso. Oh, este é um dos papéis dele de novo? O professor acenou para Yuri. Sim. É incrivelmente sofisticado, claro e detalhado. Ainda não consigo acreditar que um mero estudante de 17 anos tenha escrito uma obra-prima dessas. Ah, eu vejo. Yuri recebeu o papel com prazer. Na verdade, havia um nome familiar escrito no topo: Birtoff Magic Power e Precursor Toutikal, Cube Class 1, Rank 934, Kinhajin. Seu nome era Kinhajin, um gênio cujas realizações na teoria mágica foram registradas em livros didáticos. Yuri já havia lido 5 artigos escritos por ele. Eles estavam todos em assuntos diferentes, mas igualmente perfeitos. Kinhajin. Eu me deparo muito com esse nome enquanto estudava. O professor sorriu suavemente. É também para os alunos da CUP. Ele submeteu um total de 23 provas e 8 ensaios, mas todos eles foram publicados nas principais revistas acadêmicas. Há um total de 8 estudos atualmente em andamento com base nos documentos de Ajin. Uau! Isso é incrível. Ele foi de longe o aluno mais brilhante que já ensinei. O professor sorriu ao relembrar o passado distante. Como um estudioso que buscava a verdade profunda, ele considerava Kim Ajin um estímulo. Kim Ajin era inteligente e brilhante, talentoso e criativo. Cansativo. De repente, seu smartwatch apitou. O professor olhou para a mensagem. Ah, parece que algo aconteceu. Estarei fora por um tempo, então, por favor, leia o jornal enquanto isso. Volto em breve. Sim, professora. O professor saiu e Yuri leu o jornal. Ah! Quanto mais ela lia o jornal de Kim Ajin, mais ela o admirava. Os trabalhos acadêmicos não deveriam ser divertidos, mas seus trabalhos facilmente a atraíam como se tivessem sido encantados com magia. Clique, a porta se abriu novamente pouco tempo depois, e Yuri olhou por cima do papel. O professor estava de volta. Ele usava um sorriso caloroso no rosto. Yuri-se, há boas notícias. Sim. Seus pais vieram visitá-lo. Você poderá passar o resto do dia com eles. Naquele momento, um grande sorriso se espalhou pelo rosto de Yuri. Normalmente ela os via uma vez a cada 2 meses no máximo. Real, sério? Sim, mas você será estritamente vigiado. Você gostaria de ir? Sim. O claro. Yuri se levantou com pressa e arrumou suas coisas, inclusive os papéis. Então ela até mudou para suas roupas favoritas e voltou. Por favor, siga-me. O professor conduziu Yuri com um sorriso. Animado, Yuri seguiu o professor, que ligou o elevador bem trancado no 55º andar. Venha, vamos lá. Sim. Só depois de chegar na frente do elevador Yuri percebeu que algo estava errado. Sua intuição avisou. Ela parou e olhou ao redor. Normalmente este andar estava cheio de guardas de plantão. Mas por alguma razão, nenhum deles estava aqui hoje. Desculpe-me, professor. Mas, o professor pegou Yuri pelo pulso enquanto ela tentava dar um passo para trás.
Puxando-a, ele disse, você deveria me seguir se quiser viver. O quê? O quê? Por favor, espere. A porta do elevador se fechou e eles desceram rapidamente para o primeiro andar. O professor quase arrastou Yuri para fora do elevador. Embora a Torre dos Heróis estivesse localizada em Guanguamun, o que os recebeu do lado de fora foi um terreno vazio. Professor, onde estamos? Não tenha medo e siga-me. Vamos ver seus pais. O aperto do professor, Jane, apertou os pulsos de Yuri, que agora estava soluçando. Jane tentou levar Yuri para seu esconderijo. No entanto, onde você está indo, tio? Uma figura apareceu silenciosamente e parou seus rastros. As sobrancelhas de Jane se estreitaram em uma carranca ante o súbito aparecimento do convidado não convidado. Oi. Há quanto tempo? Você é jainista, certo? O homem que cumprimentou Jane casualmente foi Kim Jun-woo, um caçador da Vast Expanse. Jane olhou para ele. Os olhos de Kim Jun-woo ainda formavam uma linha reta, e seus olhos estreitos de raposa eram tão intimidadores quanto no anime. Mas agora, havia um ser ainda mais poderoso e destrutivo ao lado de Jane. Sim, muito tempo sem ver, seu cão de Vast Expanse. Seok Jun-jeong murmurou enquanto avançava atrás de Jane. Kim Jun-woo sorriu para ele. O par de linhas retas em seu rosto se arqueou para formar duas curvas. Você está certo, já faz um tempo, porco. Oh! Eu cuido desse bastardo, então você pega a criança e vai embora. Jane tentou fazer o que lhe foi dito. Mas quantas pessoas estavam escondidas neste terreno vazio? Você não vai poder sair. De repente, uma voz baixa e envelhecida soou, e de algum lugar um velho de uniforme saltou. Tanto Seok Jun-jeong quanto Jane congelaram ao ver o velho. Essa criança é a minha esperança. Vast Expanse, que era considerado o mais forte em seu campo de trabalho, apareceu na frente deles. Seok Jun-jeong olhou para Vast Expanse, tentando ter certeza de que ele era real. Alguns minutos se passaram em silêncio. Jane perguntou cuidadosamente. São só vocês dois? Kim Jun-woo assentiu sem palavras. Ele achava que os números eram insignificantes com o próprio Vast Expanse presente. Ufa! Isso é bom. Jane deu um suspiro de alívio. Sua confiança era bem fundamentada. Logo, assim como o Vast Expanse fez, o Chameleon Trope apareceu da escuridão. Uma a uma, as sombras apareceram. Havia muitos, mas ao mesmo tempo, havia apenas um. Sede de prata, Kaita. Sede de índigo, Yoo Kyung-wan. Sede de brown, Irano. Sede do verde, Jiwan. Sede de turquesa, Cetrine. Sede do azul, Califa. E por último, a sede do branco, chefe. Todos, exceto dois membros da trupe Camaleão, se reuniram e cercaram os dois homens. Ah! Seria essa a confiança do homem considerado o mais forte de todos. Você deve ser a trupe Camaleão. Já faz muito tempo desde que eu fui entretido. Mesmo cercado por vários inimigos fortes, Vasto Expansão apenas sorriu com ternura, território de ordem. Enquanto isso, cheguei ao coração da África com Spartan. Eu podia ver o território de ordem à distância. Estudei o território de longe. O que? No começo, eu me perguntei se eu vinha ao lugar certo. As coisas eram muito diferentes do meu cenário original. Imaginei um único castelo no meio do nada. No entanto, diante de meus olhos havia uma vasta terra cheia de armadilhas e barreiras que cercavam um castelo esplendidamente decorado. Com certeza mudou muito. Eu murmurei em desespero. A história original não existia mais. Eu só tinha meus olhos e ouvidos para confiar a partir de agora. Respirei fundo e reuni o poder mágico do estigma ao redor dos meus olhos. Com o Master Sharpshooter Grau 2, seus olhos de 1000 milhas me mostraram a visão completa do território de ordem. O lugar mais provável para encontrar a festa de Len é. Assim como eu estava pensando, uma única barreira apareceu em minha visão. Barreira de tempo. Uma semana dentro desta barreira equivale a uma hora fora. No entanto, é impossível treinar dentro porque o fluxo de poder mágico e hora está estagnado. A entrada é gratuita, mas a saída não. Para quebrar essa barreira, é necessário um poder equivalente à grande magia de spell ou uma autoridade. Esta era a armadilha mais suspeita de todas as armadilhas que fervilhavam no território de ordem. Claro, eu realmente não me importava com o que era a armadilha. Eu trouxe a chave misteriosa comigo da torre para me preparar para essas coisas. Vamos ver.
Minha visão penetrou facilmente através da barreira do tempo, e eu olhei para dentro. Tem alguma coisa aí? Eu examinei de perto. Oh! Descobri 3 pessoas. Seus rostos estavam sujos, suas roupas estavam rasgadas e, por seus ossos salientes, eu poderia supor que eles não comiam há muito tempo. Além, Shinjongak e Jin Seon. Eles estavam todos lá. Estou morrendo de fome. Alien murmurou lamentavelmente. Jin Seon sempre confortava Alien em momentos como esse, mas agora mesmo ela parecia estar no limite. Estou morrendo de fome também. Ah! Todos os 3 heróis eram praticamente esqueletos à beira da fome. Imaginando por quê, olhei ao redor da vasta área dentro da barreira. Não demorei muito para entender. Não há nada. Não havia nada dentro. Sem grama, sem feiras, sem água, sem monstros, nada. Água, água, água. Ordem sabia como lidar com Alien. Alien era forte, mas a maneira de lidar com alguém tão forte quanto ela era surpreendentemente simples. Você só tinha que evitar lutar com ela. Lutando por não lutar. Era tão simples. E graças ao traidor, teria sido fácil para ele armar para eles. De qualquer forma, se isso se arrastasse, eles poderiam realmente morrer. Spartan, vá buscar alguns sacos de comida em casa. Peck. Enviei Spartan e esperei. Ele voltou cerca de 3 minutos depois com sacos cheios de comida e água. Agarrei-os e corri em direção à barreira. O extra da novela capítulo 258. Um novo episódio. Quarteirão de Ordem. Nas profundezas do coração do reino de Ordem, Ordem sentou-se em um trono na frente de seus leais subordinados. Um intruso entrou na barreira do tempo. O servo ajoelhado do rei relatou. Então, mais uma mosca entrou na armadilha. Não dessa vez. O intruso parecia saber como funcionava a barreira do tempo. Se o deixarmos e ele desmantelar a barreira, as almas que prendemos dentro escaparão. Precisamos fazer algo sobre ele. Ao ouvir isso, o rei olhou para os servos ajoelhados em uma fila à sua frente. Curukuru, Lacor, Veritas, Garinto. Se ele quisesse, ele poderia simplesmente fazer seus servos leais aniquilarem os intrusos arrogantes. Eu vou tratar disso. Mas antes que o rei pudesse dizer qualquer coisa, um humano falou. Os servos do rei olharam para o humano com descontentamento. No entanto, o humano não mostrou nenhum sinal de medo. Na verdade, o humano bufou e voltou a falar de maneira mais confiante. Eu vou derrubá-lo. As palavras de Jin Sayuki colocaram um sorriso no rosto de Ordem. Você poderia? Perguntou Ordem. Jin Sayuki assentiu com confiança, claro. Depois de sua luta com Beo não muito tempo atrás, ela se juntou a Ordem. Claro, isso não significava que ela planejava cooperar com ele totalmente. Ela só teve que abraçar um pouco de desgosto para evitar o obstáculo de Beo. Eu vou fazê-lo desaparecer de sua vista. Ela não estava mentindo. Ela planejava trazer Kim e Jin de volta ao passado de Katrina, para que ele desaparecesse da vista dos monstros. Embora a oportunidade tenha chegado mais cedo do que ela esperava, ela não se importou nem um pouco. Ela queria fugir daquele lugar cheirando a cheiro de monstros humanoides o mais rápido possível. Bom, então você pode fazer isso. Ordem deu sua aprovação, e Jin Sayuki liberou seu poder mágico com um sorriso. Seu novo dom, manipulação da realidade, formou um portal. Vou embora então, seus filhos da puta. Ela amaldiçoou os monstros humanoides e desapareceu no portal. Sem surpresa, os servos do rei ficaram furiosos. Meu rei, por que você aceitou um humano tão insolente em nossas fileiras? Mate. Aquela. Vadia. Cururu, curururu. Ordem liberou seu poder mágico e suprimiu a insatisfação de seus servos. 84 dias equivalendo a apenas 12 horas no mundo real. O grupo de Lei marchou em direção ao castelo ao longe. 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas. Depois de muito caminhar, eles perceberam que o ambiente não estava mudando nem um pouco. Algo está errado. HM. Por que não nos dividimos em 2 times? Temos maneiras de nos comunicar, então deve ficar tudo bem. A equipe se dividiu em 2 por sugestão de Jin Seon. Além, Jin Seon e Shin Jong-gak formaram o primeiro time, enquanto Young e Seong-ji formaram o segundo. Eles decidiram entrar em contato um com o outro no momento em que encontraram algo. O tempo passou. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias. E finalmente,
84 dias. O problema era obviamente comida. O suprimento que eles trouxeram não foi suficiente para durar 3 meses. A falta de água foi especialmente prejudicial. No sexto dia, eles decidiram desistir e retornar usando seus pergaminhos de retorno. E por que não está funcionando? Claro, os pergaminhos de retorno não funcionaram dentro da barreira do tempo. Com sua última esperança se foi, o desespero se instalou em seus corações. Além, Jin Seon e Shin Jong-ak caíram no chão em frustração. Para fazer uma analogia, nenhuma Ferrari poderia andar sem combustível. Carros melhores também exigiam combustível melhor. Uma vez exaustos, os super-humanos não eram diferentes das pessoas comuns. Mesmo assim, a morte por desidratação e fome era algo que eles não esperavam. Ninguém pensou que eles encontrariam seu fim pela fome ao invés da batalha. À medida que o tempo passava e o desespero crescia, suas mentes entravam em colapso. E foi então que aconteceu. Quando eles estavam prestes a aceitar suas mortes, eles sentiram uma presença desconhecida se aproximar deles. Eles viraram a cabeça naquela direção. Então, eles recuperaram a esperança. O homem que apareceu como vento usava uma armadura que brilhava mais do que qualquer coisa que eles já viram antes. O que é isso? Era Qin Jin. Olhando para o rosto dele, as três pessoas piscaram sem expressão. Eles mal tinham forças para falar. Qin Jin caminhou até eles e disse enquanto lhes entregava garrafas de água: "Levante-se." Essas duas palavras foram talvez as palavras mais legais que Alien, Jin Seon e Shin Jong-ak ouviram em suas vidas. Primeiro deles água. Gole, gole. Depois de vê-los engolir, comecei a cozinhar. Porque eles estavam morrendo de fome por muito tempo, eu fiz uma sopa. Mesmo os super-humanos teriam problemas para digerir alimentos nesse estado. Alguns minutos depois, os três mendigos se aproximaram de mim. Feito. Primeiro, dei uma tigela para Shin Jong-ak. Sua beleza habitual se foi, substituída pela aparência de um vagabundo. Mas Shin Jong-ak apenas olhou para mim sem pegar a tigela de sopa. Ele estava estalando os lábios, mas parecia estar muito envergonhado para aceitar. O que você está esperando? Se você não quer, empurre. Quando Alien tentou empurrá-lo para longe, ele finalmente pegou a tigela. Eu então dei a Alien e Jin Seon suas tigelas também. 3 minutos depois, eles devolveram suas tigelas vazias. Ah! Então, como você sabia que deveria vir nos salvar? Alien, que lambeu tudo da tigela, olhou para mim com um olhar de arrependimento. Eu disse a ela a desculpa que preparei de antemão. Estou aqui há um tempo. Oh! Como esperado do famoso Fenrir. Eu admiro você, Sênior. Alien e Jin Seon reagiram. Eles sinalizaram para eu encher suas tigelas. Senhor, você não disse que estava aqui antes de nós? Isso faz de você nosso Sênior. Obrigado, Sênior, obrigado. Os olhos de Jin Seon estavam cheios de emoções. Ela parecia pronta para se curvar e beijar meus pés. Parecia que eles tinham mais difícil do que eu pensava. Olhei para Shin Jong-ak para ver se ele queria outra tigela também. HP. Ele estava lambendo sua tigela. Ele estava de costas para mim, mas eu podia dizer pelo som que ele estava fazendo e pela maneira como seus ombros pulavam para cima e para baixo. Peguei a tigela de suas mãos. Ah! O que você quer? Devolva. Você terminou, caramba. Você pode ter segundos. Enchi todas as 3 tigelas e as devolvi. Eu não preciso da sua ajuda. Mas Shin Jong-ak era obstinado. Seus olhos estavam fixos na tigela de sopa, mas sua boca me rejeitou. Uau! Tentei sacudir a tigela na frente dele. Os olhos de Shin Jong-ak seguiram a tigela como se ele estivesse encantado. SSP. Tem certeza que não quer? Eu posso ver você salivando. Quando perguntei novamente, Shin Jong-ak murmurou baixinho. Hoje, só por hoje, preciso que você seja minha cozinheira. Sorri e lhe entreguei a tigela. Depois, cozinhei um pouco de carne até lhes dei poções que aumentaram sua vitalidade. Ah! Você nos salvou. A propósito, você tem alguma sobremesa, tio? Só estou um pouco tonta. Ah, vou cair. Acho que preciso de um chocolate para me curar. Obrigado, devo minha vida a você. Tome minha reverência. Como você soube nos encontrar aqui?
Você também não poderá sair. Além, Jin Seon e Shin Jong-ak disseram respectivamente. Eles realmente tinham personalidades bastante únicas. Com um sorriso irônico, dei um chocolate para Aileen. Obrigado. Nião. Vendo o chocolate, Aileen corou e sorriu timidamente. Perguntei a ela, como você caiu em uma armadilha no momento em que chegou? A expressão de Aileen se contorceu em uma carranca. Eu não sei. Estou me perguntando a mesma coisa. Acabei de me teletransportar para as coordenadas que recebi dos superiores. Coordenadas dos superiores. Eu podia sentir onde estava o problema. Quem veio com o plano? Oh, nosso líder peludo discutiu as coisas com a associação para o plano. Líder? Sim, o nome dele é Pacanho. Você já ouviu falar dele, certo? Ele é o presidente do Templo da Justiça. Você deveria ter visto o nome dele nos livros didáticos. Percebi quem era o traidor. Park Yan. Seu nome foi mencionado na história original e, embora ele nunca tenha desempenhado um papel importante, ele não era o presidente do Templo da Justiça à toa. Na lista de potenciais, que criei para anotar os níveis de poder dos personagens, Park Yan estava em Park Yan 9.45 9.45, uma pontuação potencial maximizada. Esse número foi ligeiramente superior à classificação 9,4 9,55, que dei a Aileen. Minha expressão endureceu. Vendo isso, os outros três puderam adivinhar o que aconteceu. Você quer dizer, Parcanho nos traiu? Perguntou Aileen. Eu balancei a cabeça calmamente. Se aqueles que executaram o plano não fizeram nada de errado, então deve ser a pessoa que formou o plano que fez. Mas Parcanho não tem um motivo. Eu o conheço bem, e ele? Não. Aileen interrompeu Jin Seon. Seu rosto estava mais sério do que nunca. Agora que penso nisso. Aquele velho, sua filha morreu recentemente. Perdão. Eu também vi algo. Aileen lembrou-se de Parcanho conversando com o alto escalão da associação. Ele estava gritando com eles, dizendo que sua filha precisava da autoridade de cura, mas o alto escalão não atendeu ao seu desejo. Parcanho estava com uma cara assustadora quando desligou a ligação. E sua filha morreu um mês depois de sua doença. Dizem que Ordem cutuca as fraquezas das pessoas. Sua filha morreu, então. Seu motivo é claro. Ele se juntou à Ordem para trazer os mortos de volta à vida. Que tolice. Shin Jong-ak comentou friamente. Eu não discordei dele. De qualquer forma, eu dei a eles minha bolsa, que estava cheia de comida. Fique aqui até sabermos com certeza o que está acontecendo. Pode ser perigoso sair. Agora que eu sabia quem era o suspeito, poderia pedir ao Livro da Verdade que o confirmasse. Quem é o traidor? Era uma pergunta muito ampla para trabalhar com apenas 5 traços de estigma, mas Parcanho se juntou à Ordem. Deveria funcionar. Aileen resmungou infeliz. Não é como se tivéssemos escolha. Não há como sair deste lugar. Isso é bom. Vou enfraquecer a barreira. A primeira equipe de assassinato estava destinada ao fracasso. O mais importante era descobrir quem era o traidor. Enfraquecer? Com. Eu vou te contar sobre isso mais tarde. Por enquanto, temos que encontrar Yong-si e seu Yong-ji. Foi então. Uou! O poder mágico cintilou à distância. Rapidamente nos levantamos e colocamos nossa guarda. No ar vazio, o poder mágico se reuniu e formou um portão oval. Logo, uma pessoa saiu dele. Não. Era uma pessoa que estava segurando 2 pessoas. A pessoa era Jin Sayuk, e as 2 pessoas em suas mãos eram Seo Yong-ji e Yong. Nossos olhos se arregalaram. Jin Sayuk zombou enquanto segurava os semi-mortos Se-Yong e Seo Yong-ji. Ei! Vê sua vadia louca. Solte-os. Quem é você? Revele sua identidade. Eu permaneci em silêncio, mas Aileen e Jin Seon reagiram fortemente. Eles pareciam prontos para atacar Jin Sayuk a qualquer momento. Eu vou matá-los se você chegar mais perto. Especialmente você, garota anã. Vou matá-los no momento em que você abrir a boca. Mas Jin Sayuk os parou com uma única frase. Ela formou uma lâmina com seu poder mágico e apontou para Yong e seu Yongji. Sua vadia. Quem você chamou de anão? Eu não tenho nada a ver com vocês, tolos. Então fudam-se. Oi, quem é Jin? Jin Sayuk me chamou, e eu encarei silenciosamente. Empreguei o poder mágico do estigma no olhar afiado dos meus olhos de 1000 milhas. Cook.
Jin Sayuk se encolheu. Ao mesmo tempo, suor frio se formou em sua testa. Eu estava evocando trauma dentro dela. Se eu continuasse um pouco mais, ela poderia até desmaiar sozinha. Ah, porra! Ela alcançou um crescimento em seu estado de existência sem que eu soubesse. Jin Sayuk liberou seu poder mágico e superou meu olhar. Seu filho da puta, se você não quer que esses dois morram, pare com essa gritante. Foi o que Jin Sayuk disse, mas eu sabia que ela não era do tipo que mata reféns. Vitórias covardes iam contra seus princípios. Eu sorri e disse provocativamente, você está fazendo reféns agora. Você realmente atingiu o fundo do poço. Eu pensei que você poderia se tornar pelo menos um pouco de um ser humano. Acho que deveria ter matado você naquela época, afinal. Imediatamente, vasos sanguíneos surgiram no rosto de Jin Sayuk. Ela ficou genuinamente furiosa. Ela olhou para mim que zombava de seus princípios. Claro, sua hostilidade não fez nada para me fazer encolher. Calhe a boca e venha aqui antes que eu os mate. Por quê? Você não pode me matar. Calhe a boca antes que eu rasgue sua boca. Bem, tudo bem, eu vou lá, então tente rasgá-lo. Caminhei até ela de maneira relaxada, o tempo todo preparado para ativar minha habilidade única a qualquer momento. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Quando apenas 3 passos foram deixados entre nós, Jin Sayuk de repente tirou algo do bolso. A princípio, pensei que fosse uma bomba. O que? Assustado, eu ativei Destino. No entanto, o que ela tirou não foi uma bomba, mas um cristal irradiando luz azul. Meus olhos, que agora tinham a função do meu laptop, me mostraram a descrição do item. Igual, fragmento continental. Você pode usar este fragmento para retornar ao passado registrado, a Katrina durante a época do ano continental 555. Igual a. Espere, isso tentei impedi-la, mas era tarde demais. Jin Sayuk infundiu seu poder mágico no cristal azul, e o cristal explodiu. Quang. O poder mágico condensado dentro do cristal inundou. A enorme torrente engoliu Jin Sayuk e eu, assim como todos os outros na área. Ah! Jin Sayuk abriu os olhos. Ela se sentiu tonta e um pouco grogue. Ela olhou para o céu familiar. 2 luas e estrelas semelhantes a pedras preciosas foram dispostas lindamente na tela em branco. Onde estamos? Isso não é óbvio. Uma voz a respondeu. Assustada, ela disparou. Um homem estava sentado na grama. O passado registrado. Dentro da escuridão, seus olhos um tanto tristes olharam para o céu. Ano continental 555, 8 de março. Qin Ajin voltou seu olhar para baixo. Seus olhos, tingidos de poder mágico, brilhavam como pedras preciosas. A figura de Jin Sayuk refletiu em sua retina azul. É o seu reino. Suas palavras instantaneamente organizaram os pensamentos caóticos de Jin Sayuk. Ela disparou. 2 luas, incontáveis estrelas e pingentes de gelo pendurados em cada árvore. Este lugar foi sem dúvida a Katrina. Jin Sayuk murmurou atordoado. A casa para a qual ela queria voltar. Memórias do tempo em que ela governou Plerion como seu rei surgiram em sua mente. Se você se lembra, levante-se. Qin Ajin suspirou e se levantou. Ele realmente parecia estar familiarizado com este mundo. O que? Eu disse, levante-se. Ele parecia ter um destino em mente, e Jin Sayuk o encarou intensamente. Qin Ajin, não é hora de você revelar sua identidade. Calhe a boca e me siga. O que? Não é nada demais. Qin Ajin coçou o pescoço. Embora ele estivesse a uma distância semelhante do cristal que explodiu na mão de Jin Sayuk, ele conseguiu acordar mais cedo graças ao orbe da regeneração que ele mantinha no bolso. Jin Sayuk ainda estava inconsciente quando Qin Ajin acordou e teve 3 horas para pensar por si mesmo. Temos que limpar a missão. O do que você está falando? O que você quebrou foi um cristal da torre. Antes de terminarmos a missão, não podemos sair daqui. Qin Ajin olhou para o céu com uma expressão preocupada. Diante de seus olhos havia informações bastante complicadas. Igual. Problema. O mundo natal de Jin Sayuk Kinsu, a Katrina, não é mencionado o suficiente. Mudanças. Fortaleceu muito o poder do fragmento continental. Adicionado um novo episódio de A Katrina para preencher a história apressada. Recompensas adicionadas ao novo episódio. Lista de recompensas. Itens que podem ser encontrados ao progredir na história. 1.
Lupa misteriosa 2. Caneta mágica onipotente 3. Cristal purificador 4. Condição de falha, morte de Jin Sayuk, igual. A voz de Jin Sayuk cortou os pensamentos de Qin Yajin. O que você está falando? Mas Qin Yajin a ignorou. Ele entrou no campo de grama à sua direita. Jin Sayuk observou sem entender. Aquele cara. Qin Yajin avançou como se soubesse para onde estava indo. Ele não estava confuso. Ele simplesmente seguiu seu caminho como se estivesse dando um passeio no parque do bairro. Vendo isso, Jin Sayuk teve certeza de suas suspeitas. Independentemente de quem ele realmente era, Qin Yajin tinha que ser de Plerion. Em outras palavras, ele tinha que ser dela, já que ela era o rei de Plerion. Quando ela pensou sobre isso, sua expressão endureceu. No entanto, os pensamentos de Qin Yajin eram um pouco diferentes. Livro da Verdade, mapa do continente Acatrina, milímetros. Ele havia criado um mapa usando o Livro da Verdade. Este mapa era mais confiável do que alguns dos mapas que a Katrina tinha. Jin Sayuk perseguiu Qin Yajin. Os dois caminharam por um longo tempo em silêncio. Jin Sayuk ficou sentimental vendo seu mundo natal e triste sabendo que era apenas uma ilusão. Os dois caminharam pelo campo em silêncio. Qin Yajin não hesitou sobre para onde estava indo, e Jin Sayuk seguiu confuso. Ah, aí está. Logo, eles encontraram um castelo. Jin Sayuk gritou de surpresa. O Palácio Real. Qin Yajin parou e olhou para ele. Logo, ele sorriu friamente. Palácio Real, minha bunda. O que? Esse é o Castelo Chupert. Estamos longe do Palácio Real. Ah? Jin Sayuk franziu as sobrancelhas e olhou para o castelo mais uma vez. Na verdade, era diferente do Palácio Real em suas memórias. Era muito menor, mesmo de relance. Jin Sayuk fechou a boca e seguiu Qin Yajin. Seus ombros geralmente estreitos pareciam largos hoje por algum motivo. Jin Sayuk suspirou interiormente e ponderou. Eu estava certo. Qin Yajin era um cidadão de Plerion. Mesmo que ele não fosse Qin Spring, ele era sem dúvida um dos meus homens. Naquele momento, Qin Yajin se virou e enfrentou Jin Sayuk. Jin Sayuk congelou de surpresa. Qin Yajin falou, apresse-se, idiota. Pare de ser um incômodo. TSK, tão inútil. O murmúrio de Qin Yajin ecoou no coração de Jin Sayuk. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.